Boa noite, muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. É um prazer estar aqui depois desse tempo todo de pandemia, a gente poder estar no presencial, estar junto aqui. Eu sou a Renata Câmara, né? Vou falar um pouquinho da minha trajetória para a gente começar a conversar. E a palestra hoje, dentro aqui do Teatro J. Safra, trazendo essa questão desse olhar teatro e educação. Acho que são duas palavras que a gente já começa a falar: o que é teatro, o que é educação, o que é a educação junto do teatro, o que é a pedagogia, o que são pedagogias, né? A gente está dentro desse ciclo de palestra para falar sobre essas coisas e a gente vai começar assim, na verdade, é mais um bate-papo, uma coisa intimista, e pensando um pouco nesse título, né, que o Eduardo Figueiredo falou assim, vamos fazer uma palestra. Eu já tive aqui uns 3 anos atrás, né? Agora tudo é antes da pandemia, depois da pandemia, né? E para falar do meu livro, né? Um livro que é o resultado do meu mestrado, que tem uma publicação do livro. Uma pena que eu não tenho mais nenhum exemplar em casa, porque eu podia ter te dado um, Gisele. Eu queria ter vindo, mas sabe, que é um olhar através de máscaras, uma possibilidade pedagógica. Tem lá no Macunaíma esse livro, né? Que foi ali do meu trabalho. E eu fiz uma palestra falando do trabalho, do mestrado, da pedagogia ali, mas estava muito voltado para essa questão do livro e dos procedimentos práticos ali que a gente desenvolveu em sala de aula e que podem ser usados em qualquer lugar. Neste recorte de hoje, para esse encontro, então eu pensei no título de coisas que eu já pesquisei no doutorado e falei de práticas performativas em sala de aula. Quer dizer, o teatro e a educação e a possibilidade de a gente ter práticas performativas em sala de aula. E aí eu fico pensando assim, por que isso, né? Então, que práticas performativas são essas? Para a gente questionar e pensar esse lugar dessa tradição e dessa hierarquização da educação. A gente começou aqui um bate-papo e a Gisele até falou assim, eu sou aquela professora de artes mesmo que muda as cadeiras do lugar. Aí você fica pensando, por que é tão difícil você mudar as cadeiras do lugar? Porque é uma formalização mental, né, colonizada, que a gente tem que ter um professor aqui, o aluno sentado ali, que tem que ter um distanciamento entre nós e que a sala de aula ela é feita dessa forma verticalizada, que tem uma pessoa aqui, outra aqui e a gente tem uma distância. E a arte não é assim que se faz e não é dessa forma também, que nenhuma forma de conversa, de educação deveria ser feita, né? Por que a gente faz uma roda, né? Até é bom acontecer isso aqui, da roda, da gente estar junto, da gente estar se olhando de uma forma equilibrada do que uma coisa distanciada, né? E o performativo, ele vai tangenciando tudo isso. Só que ao longo desse período que a gente viveu da educação, do momento social, político, econômico que a gente está vivendo, o momento pandêmico, tudo isso parece que o pouco que as artes cênicas foram evoluindo e galgando espaços dentro da educação, parece que foi tendo uma volta, que a gente foi voltando tudo para trás. E de novo vem aquele professor autoritário e detentor do único saber e que tem que passar uma informação quando a gente está falando de experiência estética e de como a gente tem que trazer esse lugar da performance, que ela é muito... uma palavra que é preconceituosa, a pessoa pensa que isso é fazer balbúrdia, talvez, né? Então, como trazer esse conhecimento como uma prática do professor ter coragem também e habilidade para poder lidar com essas questões, de trazer um outro lugar sensível para aquele aluno, né? Para ele começar a trabalhar também com esse lugar. Então, por isso esse título, por isso essa tentativa de pensar o que é essa performatividade e como isso pode se transformar em práticas para esse professor dentro da escola básica, né? E aí, assim, claro, no ensino médio e no ensino superior tem essa dificuldade, mas na escola básica é muito mais difícil.
Até para as crianças é mais difícil, eu vou falar um pouquinho disso. A gente tem a ideia de trabalhar com criança, com a escolinha, né? Então ela está ali no Fundamental 1 ou ainda no ciclo da infantil, e é sempre aquele desenho, né, que a criança tem que fazer, que é um papel às vezes até pontilhado, até tremo quando eu vejo aqueles papel pontilhadinho, né? Vou fazer o desenho em cima do pontilhado, ou então eu tenho que desenhar naquele padrão daquele papel, eu tenho que fazer o desenho que eu olhei ali, então eu copio, né? E às vezes até por falta de uma formação daquele próprio educador, de liberdade para ele também descobrir outras formas, e ele vai trazendo aquela coisa de cortar em volta, que a gente fazia desde a minha formação, desde quando eu fazia a escola dos anos 75, 76, sabe? Que você fazia a educação artística. Aí você pensa, como eu posso possibilitar para essa criança, para ela também ser o ser poético, para ela também encontrar a poesia dela, para ela encontrar o sensível dela, para ela poder fazer um desenho em vários outros espaços, para ela também poder ir para as paredes, para tinta, sabe aquela coisa? Pode se sujar sim, pode sujar o espaço sim, vamos mudar as posições das coisas, né? Poder estimular que tenha sentido esse sensível e esse estético para a criança se perceber também em poesia. Mas isso é muito difícil, porque os muros e as formas, elas vão nos moldando e entrando numa cadência de que eu tenho que aplicar atividades, aplicar conceitos, né? Essa palavra também, a gente fala assim, nossa, o que eu estou aplicando, né? Eu tenho que aplicar aqueles conteúdos, tem esses exercícios aqui, então que a gente faz isso. Eu falo, às vezes eu penso nisso, eu chego na sala de aula, mudou completamente, né? É o que essas crianças estão me dando agora, o que elas estão precisando agora, elas precisam encontrar outros espaços e outras possibilidades. E eu acho que entender as questões da performance e da performatividade traz repertório para que esse professor, para que esse educador nesse local, ele possa ter mais ferramentas e mais possibilidade de pensar a sua aula. Porque já é difícil lidar com aquele próprio sujeito que está ali. Tem que lidar também com a própria instituição opressora. Então esse assim, é um pouco da introdução para pensar por que eu pensei esse título, porque eu fiz depois do meu mestrado, no meu doutorado, um pouco desse estudo da rua, desse estudo da performance, isso sempre me instigou. Confesso, estava falando aqui para minha amiga do coração, amada Silvana, eu falei, como a gente está com medo da rua, porque a performance é a rua, né? É sair, sabe? É ir para a rua, o ativismo, eu me colocar, eu me manifestar, eu me posicionar. Mas eu moro num bairro do centro, né? Ali que a gente está com tanto medo, com tanta violência e ao mesmo tempo tanta fome, tanta pobreza, com tanta carência das pessoas de afeto, de olhar, de comida, de comida de todos os jeitos. E eu falo, gente, se eu tivesse que fazer uma intervenção hoje, né, como a gente falava, intervenção, uma infiltração urbana, como uma deriva, saindo pela cidade, como eu fazia no meu doutorado, isso eu terminei o doutorado em 2018, que a gente ia para o Largo Santo Amaro, para a Zona Leste, para todos os lugares a gente ia e ocupava a rua e fazia aquilo, claro que tinha às vezes um policial, alguma coisa que eu não posso, mas a gente ia. Agora a rua está assustadora, então eu tenho até receio de levar os jovens para determinados lugares, né? Porque eu falo, gente, menor de idade saindo comigo para fazer uma intervenção numa rua, você vai ficar totalmente... Porque eu não tinha essas questões desta forma. Sempre teve o perigo da rua, porque a performance, ela gera esse perigo, esse risco, mas isso era uma coisa sedutora ao mesmo tempo, sabe? E agora eu sinto que a gente está num lugar também, porque ficamos muito tempo dentro de casa, e agora voltar. Então, quando eu pus também essa palavra, eu falei, gente, eu vou falar de performance, de performatividade, e a gente está voltando para o presencial, ainda com essa coisa, põe o máscara, tiro máscara, beijo, não beijo, aproximo, não aproximo, e é doido, porque eu nem sei mais como é que é, porque a prática mesmo, a minha prática nesse sentido, ela foi interrompida com a pandemia, as aulas passaram a ser online. Agora é que eu estou voltando com as disciplinas de pedagogias da arte, né, fazendo com que
encontrando lugares para os alunos, para que a gente junto comece a ir para a cidade, para ver a cidade, para ver os outros espaços, para se relacionar com esses outros espaços e encontrar aí os nossos lugares de posicionamento, mas ela tá um pouco assustadora. Então eu também estou tentando acreditar de novo nessa rua, acreditar de novo nessa cidade, acreditar de novo nessa polis, e para que possa de novo reavivar tudo isso e saber como que a gente vai fazer com isso agora, lidando com o vírus, lidando com o Covid, lidando com tudo com a violência que sempre existiu, que agora está mais acerbada, a pobreza e todas essas coisas, né? Então, assim, isso é um pouco dessa introdução. Aí aqui a gente começou a falar do tempo que a gente se conhece, e eu queria falar um pouco da trajetória, sabe? Porque acho que isso é importante a gente pensar. A trajetória de ensino e aprendizagem, de escola que a gente teve, né? Porque eu penso, eu estudei em escolas particulares, né? E eu tive o privilégio de ter aulas com professoras que na época, então isso é importante para a gente pensar a educação, teatro e educação, as disciplinas de artes cênicas dentro disso, né? Então eu vou falar um pouco por mim. Eu nasci nos anos 70 e então em 75 eu já estava na escolinha primária, em 76 você vai ali começando a se alfabetizar. Dentro da escola não existia ainda a disciplina, a área de artes e a disciplina de arte cênica, a disciplina de teatro, né? Porque tem a disciplina aí tem a Lei de Diretrizes e Bases 93/94/96, que é essa Lei de Diretrizes e Bases que nos garante a obrigatoriedade da disciplina de artes, de teatro. Então tem a área de artes, daí você tem a disciplina de teatro, a disciplina de dança, né? De arte curricular. Exatamente. Não pode mais, é componente curricular, né? E eu estou na unidade curricular agora também lá na Embi, mudou. Então é componente curricular. E aí você tem essa coisa, que é essa lei. Vocês estão estudando licenciatura, vocês estão vendo isso, né? E também está por um triz, né? É uma defesa desse direito adquirido nessa Constituição para que não se perca isso e para que não volte a ser uma coisa generalizada de qualquer professor, de um outro professor, de uma outra componente curricular, como era nessa época, porque você fala que a gente está voltando, né, nos anos 70, porque eu estava lá tendo aula de arte com a professora de português. Estava tendo aula eu fazia teatro dentro da aula de história. Mas dentro disso eu posso fazer uma denúncia aqui. Sim. Que a gente não está longe não. Sim. Porque o atual governo aprovou, né, na LESP a nova carreira do professor. E nessa nova carreira, além de muitos professores vão ser obrigados a exonerar, isso é fato. Ele abre várias possibilidades. Então, hoje em dia, eu tenho um caso, colega, na escola, que hoje em dia tem assim, nós temos, porque falta professor, o Estado não é atrativo. O professor que tem aula no Estado e aula na Prefeitura, e o Estado tá obrigando esse professor a escolher com esse novo plano de carreira, ele não vai pensar duas vezes, ele vai para a Prefeitura que paga mais. Ele vai, como alguns que eu conheço, vender coxinha, porque ganha mais do que você ganha na educação. Então, vai para outros lugares. Aí, paralelo a isso, o que é que ele faz? Ele está permitindo que outros profissionais, e aí é o advogado que não passa na OAB, aí o administrador, porque a área está sucateada, que ele pegue a disciplina, que ele pegue disciplinas. Então, o advogado ele pode dar aula de português, o administrador pode dar aula de matemática, e aí nisso o pedagogo que antes só podia dar aula na educação infantil, agora ele já pode, isso eu estou falando real, hoje, o estado de São Paulo hoje, agora ele já pode pegar e eventuar no PEB 2. E além de eventuar, e aí eu não sei como que o MEC faz isso, mas existem já faculdades aprovadas pelo MEC, onde esse professor que fez pedagogia, em 6 meses, ele está licenciado para pegar aulas de arte. 6 meses. Então esse colega veio falando para mim, eu gostaria de pegar umas aulas de arte, não sei o quê.
Eu falei, ó, eu sei que a Uninove tem uma segunda licenciatura em 1 ano, que a vice-diretora fez, e ela me manda áudios falando, Gisele, pelo amor de Deus, me ajuda. E aí aí eu falei, então, tem essa de 1 ano. Ele, não quero essa, eu quero de 6 meses. Eu olhei. Aí ele, então, o que você opina? Eu vi assim, você quer mesmo saber a minha opinião? Ele, não sei o que. Eu, não faço. É simples, não faço. Eu tenho 4 anos de teatro escola Macunaíma, depois eu fiz mais 5 anos de artes cênicas, eu faço isso e eu ainda estou aprendendo. Como que em 6 meses? Ai, não, é porque eu aprendo fazendo. Eu não. Aprende fazendo já com o aluno na sala de aula. Exato. E não, isso não funciona. Exatamente. Não na nossa área. Eu acho que sobretudo em teatro, sobretudo em arte. Porque você ainda tem que ressignificar para o aluno que a arte é um direito dele, porque isso está tão... Então, e aí a gente pensar que esse ressignificar para o aluno e também para para a sociedade. Porque se isso está acontecendo, é porque também a pessoa não entende o que é arte até agora. Você tem que ficar explicando o que é a arte, o que é uma educação estética, o que é o sensível, a importância desse professor e dessa licenciatura. Né? Eu dou aula na licenciatura, eu falo assim, gente, eu abençoo cada aluno que está lá. Porque eu falo assim, vocês decidiram, vocês estão aqui numa licenciatura de artes cênicas, sabe? Pra quê? Pra eu me licenciar, pra eu ter, né, os conteúdos e saber trabalhar com isso. Gente, porque é todo um estudo pedagógico e artístico, entender o que é arte. Mas parece que o tempo todo a gente está explicando pra pessoa, tipo, explicando o quadro, sabe? Explicando o que é um mar. Eu falo, aí cansa explicar o que é um mar, porque você tem que sentir essa percepção das coisas, né? E aí você tá educando desta forma. Então toda a sociedade não percebe, não entende, não sabe. Então a nossa resistência é muito maior, sabe? É muito maior, porque você tem que também fazer com que isso vá ir se irradiando para toda uma sociedade que tem que entender a importância desse artista. O professor de arte, ele ainda é tido, e aí eu tenho 11 anos na área, eu tenho algumas vivências, ele ainda é tido como aquele professor dos murais, o professor que decora a escola. Aí, quando eu fui assumir aula, a diretora falou, tinha 2 professoras de arte, eu do teatro e outra das artes visuais. Ela falou assim, nossa, que legal, vamos ter a escola decorada, vamos ter não sei o quê. Aí eu virei pra ela, não. Ela, como assim? Todo mundo tinha medo dessa diretora. Eu falei assim, é mais fácil o seu bacon. Ela, como assim? Eu, deitar no chão e ficar de um lado e do outro. Sabe? É mais fácil eu fazer um bacon do que eu me ver decorando um mural. E aí foi um choque, que ela já percebeu qual era esse lugar. Porque eu vejo que é muita questão, e aí eu falo muito dessa coisa do teatro na escola. Eu vi até uma pesquisa, acho que no estado de São Paulo são menos de 50 professores formados em teatro na rede estadual de ensino. É muito pouco. Eu cheguei a entrar em contato com alguns e a maioria não dá aula de teatro. Por quê? Porque tudo diz não. Ou então substitui o professor de português que faltou, né? Tem a questão de você substituindo e eu estou ali. Então o que é essa formação, né? A importância da formação. E aí eu fico pensando nisso, então assim, pensando nessa questão da trajetória, eu fico lembrando disso, de como que isso está voltando, ou talvez nunca tenha deixado de estar, porque o que acontece, você tinha aula de artes dentro de um outro conteúdo com um outro professor. Que era educação artística. Eu tinha educação artística, era educação artística. Agora, teve um respiro ali, as coisas vão começar a mudar no final dos anos 80 para os anos 90. Porque daí é quando a gente começa a ter os estudos da Viola Spolin no Brasil, de jogos teatrais, eu te passei todo aquele material, né? Todos os estudos da Ingrid Dormia com Della, que vem da USP, começam a ter então as universidades e os bacharelados e as licenciaturas, começa a ter o curso de licenciatura em artes e artes cênicas para formação desses educadores, e isso é o quê? É década de 90, entendeu? Então, assim, quando a gente começou a mudar e falar, nossa, agora o professor está mais qualificado, e ele vai ali trabalhar dentro da aula de teatro,
lutar ali para ele ter aquele espaço dentro da escola, que aqui até trouxe a referência, vocês conhecem, Carminda Mendes André, é uma professora da Unesp, já aposentada. Ela tem esse livro que é maravilhoso, que é o Teatro Pós-Dramático na Escola. Esse não conheço. Nossa, ela vai fazer todo esse panorama de todas as leis, de todo esse período educacional. E ela fala desse pós-dramático, que é sair dessa caixa preta, dessas paredes, e encontrar os espaços de rua e os outros espaços dentro da escola como um processo de aprendizagem. Sabe que é exatamente esse projeto que está rolando agora com os alunos. Mas aí assim, isso daqui o quê? Foi de 2000, 2003 eu acho que é essa edição, entendeu? Então é muito recente. Só que quando estava acontecendo isso, parece que veio uma avalanche que jogou a gente tudo para trás de novo. Então, mais do que nunca, a gente tem que entender, resistir, por isso a palestra, por isso continuar falando isso, para a gente não deixar que essas coisas aconteçam e tentar quase que agregar novos educadores e pessoas que queiram, né, ter a sua formação dentro dessa área, desse conteúdo e desse componente curricular, para que não deixe de ter o teatro e a dança. E também as histórias africanas, né? Toda a questão indígena que é complemento da LDB, inclusive tem outra lei disso, que é para que exista esse... E aí não tem professor que tem formação disso. Não é que eu vou falar de um assunto que eu não tenho apropriação. Você precisa ter essa apropriação. E não se faz essa formação. Exatamente. E o salário não permite que o professor invista na formação nem o tempo dele. Exatamente. E uma das coisas aqui numa das partes que a Carminda fala, exatamente é disso que você estava falando, Gisele, porque é muito parecido. Que o professor de artes, quando ele chega no espaço da escola e ele começa então a exercitar ali a sua prática, ele é visto pelos outros professores como esse professor que vai trabalhar ajudando o outro professor no conteúdo dele. Então assim, nós vamos, ou então nas datas comemorativas. É o Dia das Mães, é a Páscoa, é aquele que você vai montar o mural, faz uma apresentação para mim, trabalha, aí ela começa a dizer, não, né? Então assim, o professor de artes é visto como aquele que vai desmontar a sala de aula mesmo. Por quê? Eles dão um espaço com cadeira, com um braço, né? Ou aquelas carteiras, ou aquelas pequenininhas, e as crianças não têm espaço nem para correr. Aí o pessoal fala assim, não vou dar aula aqui, porque esse espaço não é um espaço adequado. E aí esse professor é visto como aquele que atrapalha, que é o chato, que faz bagunça. Então, ela traz todo esse contexto, mas é um contexto que já estava mudando em 2000 e de repente parece que tudo ficou congelado e que a gente, quando estava avançando, fala, não acredito, entendeu? Né? A Carminda já se aposentou e aí a gente tem os discípulos dela, né, que trabalham com essa questão da performance. Atrás dela. Né? Então, isso é uma coisa que eu queria trazer. E aí, eu tenho uma coisa que me motiva também, que eu acho que pensando em vocês como educadores também, que é uma outra professora, que é a Sumaia Matar, né? A Sumaia foi uma Sumaia Matar Moraes. Ela tem um livrinho também do doutorado dela. Essa professora me deu aula, eu fiz uma disciplina com ela na USP, nas artes visuais. Ela é uma professora das artes visuais e eu tinha que fazer meus créditos lá para o doutorado. E adorei o título da disciplina, falei, vou fazer porque chama Arte, Experiência e Educação. Eu super faria também. Cartografias de si, percursos de formação e processos criativos de professores propositores. Tudo isso é o nome da disciplina. Ela não conseguia ser sucinta. Não, mas eu adorei. Eu me apaixonei por ela. Eu amei esse cartografia. Então, ministrada pela professora Sumaia Matar no departamento de pós-graduação de artes visuais da escola da ECA. Então eu saí da artes cênicas, fui lá nas visuais para entender o que era essa disciplina. Então ela começa arte e experiência, que ela traz um livro que é do John Dewey, que é um educador inglês, o Dewey, que é arte e experiência. Então nesse livro ele já vai falando dessa questão do que é você viver uma experiência artística, uma experiência que faça sentido.
Então, o Dewey tem uma citação até que eu coloquei nas minhas escritas, que ele fala dessa questão da experiência como algo singular, né? Ela é única para cada pessoa. Sim. E ela passa ali, ele dá o exemplo de uma comida, como se você tivesse ali, né? Você faz uma paella, sei lá, né? Você mistura ali peixe com carne, com massa, com temperos, com tudo, e aí você vai comer. Aquilo, o prato é aquilo. Mas você, ao degustar, você vai sentindo, aqui tem uma coisinha, aqui tem outra, e aqui tem uma outra coisa também. Essa experiência dessa degustação, para mim, vai ser de um jeito, para a Silvana vai ser de outro. E ela tem essa sua singularidade, o seu gosto, o seu pertencimento daquilo. Então, ele joga isso, ele faz esse paralelo dessa experiência singular com essa questão da sala de aula, com a questão da relação com todo mundo. Então, é essa diversidade, é essa assim, a aula, a cena, a peça, o evento, né? A gente pode dar o nome, né, disso, ele é o conjunto, ele é o prato. Mas dentro disso tem essas pequenas particularidades e o gosto de cada um e como isso passou para cada um desses alunos, dessas crianças, dessas pessoas. Então, a gente começou por aí, a estudar o que era essa experiência, né? E eu fiz esse paralelo também com La Roça Bom Dia, né? Que ele tem um artigo que é nota sobre o saber da experiência, e tem vários outros livros sobre a experiência, que ele fala da questão que a experiência é algo que me passa, que me acontece e que me transforma. E essa coisa do parar. Então, é louco assim que esse artigo do La Roça é de 2003 e ele falava da questão da informação, do quanto a gente tem a questão da informação e de mídia. Informação já sei, né? Li aqui, pronto, já sei, né? Li o UOL hoje, já estou entendendo tudo. Quer dizer, você teve uma informação e você acha que você já sabe aquilo, né? E que isso não é um conteúdo, né? Não é um saber da experiência. Então tem um sujeito da experiência. Então o sujeito da experiência é aquele que ele também tem que estar, ele não fica só passivo, estou esperando que a experiência caia. Você também é um agente para aquilo acontecer. E ele fala assim nesse artigo, você tem que parar para olhar, parar para ver o outro, parar para respirar, parar para ouvir. E eu lembro que naquela época todo mundo falava do La Roça, esse artigo. E depois veio a pandemia que obrigou a gente a parar, né? Tipo, para você se ver, tá? Para você ver sua casa, para você ver sua planta. Eu falei, gente, isso é extremamente o La Roça. Que é essa coisa meditativa também, que é essa coisa assim, o aqui e agora. Que é essa coisa que a nossa correria não nos deixa, né? Não nos deixa. E eu falei isso hoje com os meus alunos lá do Macu, adolescentes. Eu falei, gente, pega a ansiedade de vocês, coloca numa caixinha, joga fora. Eu não sei como vai ser a peça, ninguém sabe. A gente sabe que hoje nós tivemos uma aula incrível. Hoje vocês viveram essa história. Hoje a gente fez, a gente brincou, a gente jogou. Hoje, agora eu tô aqui com vocês estão aqui. A gente está vivendo, decantando essa experiência nesse momento. Porque se eu ficar pensando como vai ser amanhã, que roupa eu vou pôr, que figurino eu vou pôr, vocês vão criando uma coisa que você não vive nunca. Porque você está criando e projetando. Então, a experiência é algo assim que me transformou esses conceitos de experiência e também a minha prática como experiência. Eu falo isso muito para o Maico também nas minhas aulas, né? Eu falo, agora a gente está aqui, com quem estiver aqui, com a hora que estiver aqui. Não consigo estar aqui, tá lá. Você está aqui, nessa presença. Porque isso tem a ver com performance, que é o que a gente vai começar a falar, né? Porque performar, a performance é o aqui e agora, é o artista está presente. Não tem antes e não tem depois, é agora. Então, essa questão de é agora que está acontecendo é muito difícil para quem está sempre planejando. E está sempre aplicando, e está sempre corrigindo, sempre dando nota, sempre indo, sempre passando, e sempre aquilo. Você fala, nossa, calma, a gente tem que se ver, tem que chegar, tem que olhar, tem que respirar, né? Tem que ter esse tempo. Então essas coisas vieram muito dessa disciplina. E essa questão assim, de cartografias de si, né? Porque o que é uma cartografia? Você começa então a mapear a sua história, da sua trajetória autobiográfica,
em relação a como você aprendeu com a aprendizagem. Por isso que eu estava falando da minha década de 70, que eu tive o privilégio sempre de ter professoras maravilhosas. Minha professora de português, a Neuza Araújo, que me apresentou Elis Regina, sabe? Os livros, né? Tudo que eu lia, sabe? Menino de Engenho. Mas eu lia tanto. Essa professora de literatura eu adorava. E a gente fazia o teatro depois, fazia a encenação do livro, assim. Minha professora de história, Carmen, toda de humanas, de geografia, tudo assim. Eu fui envolvida com aquilo. Então você faz um mapeamento de relação. Qual foi a sua relação com a educação? Então isso eu trago para as minhas alunas de licenciatura de educação. Primeira aula, como é que vocês aprenderam? Qual foi as escolas que vocês estudaram? Quais foram os professores que vocês tiveram contato que foram transformadores na vida de vocês, né? E qual foi a primeira relação com a arte? E daí a cartografia de si, você fala, qual foi o teu lugar de arte? Quando você teve o seu primeiro contato com a arte? Foi a tua mãe que te levou? Foi teu pai? Foi dentro da tua casa? Né? As pessoas cantam, dançam, né? Assiste um cinema. Eu lembro do meu pai, a primeira vez que eu fui no cinema, fui ver um filme dos Trapalhões com meu pai, né? Então são essas vivências. Então eu falo, traz essas vivências, né? A gente vai conversando isso em aula para trazer a minha primeira experiência artística, se ela for no ciclo da socialização familiar, né? Que aí eu falo dos modos de socialização primários ali, tô com a minha família. E quando foi dentro da escola? Quando que na escola você teve o seu primeiro contato com a arte? E é assustador às vezes também você ouvir pessoas que falam assim, eu nunca tive, eu praticamente não tive esse conteúdo, eu fiz o ensino médio e não tive relação. Ou então, qual foi a última peça de teatro que você foi? Entendeu? Não ter o acesso de ir ao teatro, não ter o acesso de ir ao museu, não tem a prática, não foram levados, não tiveram esses caminhos. Então, essas cartografias, né, são esses processos. Quando a gente traz isso para o professor, é esse professor propositor. Então, eu gosto muito disso também. É desgastante, mas ao mesmo tempo é super instigante. Que é essa coisa de você ser o professor propositor e esse professor performer também. Que é esse termo que a Carminda vai trazer e todos os pesquisadores da performance. Então, se a gente fala de performance, aí a gente está falando do professor, porque o professor é artista também. Porque existe essa coisa, né? Quando eu fiz o bacharelado, licenciatura era uma coisa diminuída. Na ECA, quando eu entrei em 89 para fazer o bacharelado, que eu queria ser atriz, né? Eu sou atriz, mas hoje eu sou educadora, era aquela coisa, licenciatura é para quem não é bom ator. Você não é boa atriz, você não faz bem teatro, a pessoa tem vergonha de ficar no palco, vai fazer licenciatura. Então a gente torcia o nariz para licenciatura porque a gente queria só fazer teatro, ser artista, fazer peça, entendeu? Então assim, o lugar da educação e do professor de licenciatura ficava sempre naquele lugar menor, porque até a pedagogia, quando você pensa assim, faz a pedagogia para dar aula para a criança no início, né? Você precisa ser pedagoga. Então a pedagogia está ligada ao ensino infantil. E quando a gente fala de pedagogia da arte e das pedagogias da arte, as pedagogias do Stanislavski, que é um pedagogo, né? O que é essa pedagogia? É do ensino-aprendizagem. Então, pedagogias são práticas artísticas, práticas de ensino. Pedagogias são práticas de ensino. Mas as pessoas ainda pensam assim, ela é pedagoga, então é aquela que está trabalhando na creche ou que está trabalhando no ensino infantil. A pedagogia está ligada, e às vezes muito nessa coisa do feminino também, né? E quando a gente vê homens pedagogos, né? Porque está ligado a essa questão da mulher, do magistério. Minha mãe fez magistério, minha avó, né? Vai fazer magistério, o homem vai fazer engenharia, advocacia, a mulher vai fazer magistério, ela vai casar, ela vai fazer magistério. Eu tenho uma colega de trabalho, ela é professora de sociologia, e aí ela levantou um debate que eu nunca tinha tido. Que antes, quando eram professores homens, a educação era mais valorizada. E a partir do momento que nós, mulheres, começamos a pegar esses lugares de trabalho e que vem essa questão da mulher se tornar... porque houve essa mudança, né? Antes eram todos homens. Aí, a partir do momento que a mulher também agrega essa questão da sala de aula, e aí tem os... eu quero ser fã, né? Tem os magistérios e vai vindo, aumentando a
trabalhadora na educação de mulheres, ao mesmo tempo se diminui a importância e o status da educação. Claro, então, claro. E também dessas disciplinas, porque daí você pensa assim, a gente ouve isso às vezes, né? Assim, não, antes a educação era mais firme, né? O aluno era reprovado, né? Aí depois começou essas novas leis, aí veio os políticos, né? Que aí citam os nomes, com essa coisa dessa aprovação, né? Não pode ser mais reprovado, como se assim, a aprendizagem estivesse vinculado a uma dor, a um sofrimento, a uma punição. Essa questão de se querer a escola militar. Exatamente, né? A questão dos valores, porque daí ele vai ter disciplina, ele vai ter rigor. Aí eu falo assim, não, mas aí ele tem disciplina porque tem medo de apanhar. Entendeu? É diferente. A disciplina a gente se conquista, porque a ética se conquista pelo desejo de estar aqui. Né? Então aí essa coisa aí, continuando aqui, esses professores, propositores, artistas e tal, a Sumaia vem e ela fala da questão do propósito, do projeto poético e do desejo. Então ela apresenta que o professor, né, eu acho que isso é pra gente se alimentar também, da gente ter um projeto poético de trabalho artístico com aquilo que a gente está trabalhando, sabe? Qual é o seu desejo? O que te alimenta naquele semestre? A gente sempre começa bem desejoso, né? Depois de 3 meses a gente quer férias, né? Chega o semestre. Mas essa ideia desse propósito. Então, se é um propósito para o professor, também alimentar para esses alunos, alunas e alunes, porque está tudo isso na sala de aula também, esse propósito para eles. Porque daí a gente desmistifica essa questão do militar e da disciplina, porque se começa a fazer sentido para essa galera, começa a fazer sentido por que eu estou ali, por que eu quero estar ali, e eu começo a ser dono desse trabalho, eu quero vir para a aula. Eu estou ocupando esse espaço, eu estou tendo meu lugar de fala, meu lugar de me perceber, de saber quem eu sou, e aí você inverte todas as coisas e todos os valores que eu estou aqui só recebendo, tipo assim, qual vai ser a peça que eu vou fazer, né? Como se também a aula de teatro, ela fosse nesse lugar da representação da peça. Porque também tem essa cobrança, você é o professor de teatro, a peça vai ser que dia, que horas, qual é o momento, tem que apresentar, os pais vão vir, então você tem que mostrar uma coisa bem bonita, você tem que se virar para fazer uma coisa bem linda e tem que ser um produto. Exatamente, é o produto para todo mundo ver. Aquele produto hierarquizado lá de novo, você vai comprar, capitalista. O pai quer ver um filho bonito com a fantasia bonita. E aí você começa a falar que não é nada disso, porque a arte é processo de criação, processo de identidade. Aquela obra é minha, eu vou construir a obra, eu vou dar voz para aquilo, eu vou fazer, vai ter um lugar de pertencimento, vai ter um lugar de desejo, e isso muda tudo para esse aluno, muda tudo para esse professor também, mas todo o entorno entende isso. Porque todo o entorno está querendo seu produto, está querendo que você mostre esse produto. E às vezes você quer arreganhar e mostrar algum processo. Para assim, o que estiver na hora a gente vai fazer. E às vezes é lindo, porque, às vezes não sempre, né? Quando é com presença, quando é com identidade. Então essas coisas a gente vai mudando nesse processo de aprendizagem. Então a Sumaia, ela trabalhou muito com a Choco, que é, acho até que não sei se ela já faleceu. É uma senhorinha oriental que veio do Japão para cá logo depois da guerra e era uma escultora, então ela é uma artista, né? E a Sumaia, nos trabalhos dela, começou a ligar essa questão da educação com essa artesania, né? O que é uma pessoa que vai fazer uma escultura nesse barro, aí ela vai queimar aquela escultura naquele forno, o forno foi preparado para aquilo, tem todo um envolvimento do artista com aquela matéria, entendeu? Aí aquilo foi lá, foi queimado, voltou, depois eu já vou pintar, vou desenhar, aquela peça que está lá, que é aquele produto que chegou lá, que alguém vai ver, teve todo um processo de identificação dessa pessoa envolvida naquilo. Então isso a gente tem que trazer para a sala de aula, para todos os estudos, para todas as coisas que estão acontecendo aqui. Tem uma outra artista que é a Beatriz Cabral, uma professora de Belo Horizonte, Bianchi, Beatriz Cabral, e ela tem um livro que chama Drama na Escola. Eu também, quando descobri essa mulher, assim, fiquei bem
Apaixonada. Amei vir aqui, eu já estou tendo altas referências. Sim, mas por que é o drama? Porque ela começa a estudar uma coisa do drama, e isso é super importante como conteúdos e competências, conteúdos curriculares e de interdisciplinaridades e de transdisciplinaridades, que você trabalha a estrutura do drama. Então, quando a gente pensa no drama, a gente vê nessa questão aristotélica até, né? De tempo, lugar, né? De uma narrativa que está sendo contada, uma história. Uma história que está sendo contada, ok, tá ali. Só que você vai pegar aquela estrutura do drama e aquela estrutura de encenação para trabalhar com os alunos outros conteúdos, outros componentes curriculares. Então, se eu, por exemplo, estou trabalhando ali uma questão da imigração, por exemplo, na parte de história ou de geografia política, de pessoas, não é isso? Geopolítica, né? Ali, e vai falar assim, nossa, vamos estudar aqui os açorianos que vieram, os africanos que vieram, né? Todo esse processo de imigração que aconteceu aqui, eles têm que estudar isso porque eles estão estudando isso na história e aquilo é a matéria, né? Só que você vai fazer com essa prática em sala de aula usando o drama. Então, o que é o drama? Você vai fazer um prólogo, vai fazer um acontecimento, o aluno vai aprender a pesquisar. Então, se for um aluno do Fundamental 2 ali, ele não precisa nem estar já no ensino médio, entendeu? Às vezes, com 9, 10 anos, ele já está podendo fazer isso. Então, ele vai fazer a pesquisa dele, de quem foram aquelas pessoas. Aí, você, quem vai ser o personagem? Então, você vai ser aquele, você vai ser aquele. Então, você vai usando a estrutura do drama para aprender e exercitar um outro conteúdo que eu tenho que saber e aprender. E aí essa aprendizagem, ela está acontecendo de uma forma pela experiência. Sim, pode falar, Maicon, porque é bem isso, entendeu? Então assim, você vai mudando, você está usando práticas artísticas para trabalhar vários outros momentos dentro da escola e juntando uma coisa de vários professores juntos. Porque daí o professor de arte está trabalhando especificamente em algo que esse aluno vai poder fazer um link com aquilo que ele está aprendendo com aquele outro professor de ciências. Por exemplo, eu posso falar assim, não, a gente vai estudar os caracóis e agora como que esses animais vão se desenvolvendo. Você vai pegar aquilo e vai trabalhar nessa prática do drama com o aluno de sala de aula. Então, assim, é muito gostoso, dá até vontade de fazer e aprender sobre os temas, porque daí você vai aprendendo sobre os temas. Você falou dessa situação, este ano começou o novo ensino médio, né? Sim. Os alunos têm algumas opções de escolha. E a área de linguagens da qual faço parte, sou professor de literatura. Então nós montamos professor de educação física, professora de artes, professor de inglês e espanhol e professor de língua portuguesa. A gente desenhou um projeto para este ano para a área. E no final das contas nós entendemos que poderíamos fazer uma apresentação sobre a Semana de Arte de 22. E os alunos poderiam escolher as áreas, né? Então, misturar os alunos do primeiro, do segundo e do terceiro médio. Os alunos do terceiro estão trabalhando Semana de 22. O primeiro e o segundo ainda não viram isso. E na preparação, cada um escolheu, acho que foi separando os personagens, aqueles que, eu achei interessante esse nome, vou escolher. Os alunos do primeiro e do segundo. Os do terceiro já sabiam quais eles queriam. E é muito interessante ver justamente isso que você acabou de falar. A troca entre eles, porque um está ajudando o outro, aquele que já sabe. Passa para aquele que não sabe o que ele conhece, o que ele consegue, o que ele conhece. Aquele que não sabe vai atrás da pesquisa, né, dessa personagem. E ao mesmo tempo, nos ensaios, no momento em que a gente vai desenvolvendo a estrutura, eles vão assimilando vários conhecimentos que a gente vai trabalhar dentro da sala de aula também. Eu, professora de artes e tantos outros colegas. Realmente, talvez o novo ensino médio seja um momento da gente conseguir trazer mais essas ideias que são tão importantes. Sim. Para o teatro em si também. Sim, e daí você vai vendo como que aí vai mudando também a visão de todos os outros professores, né? Que começa a ver a arte não só como uma questão utilitária. Então você está entendendo o porquê daquela disciplina, o quão importante é aquilo e como eu posso usar aquilo também em benefício de aprender todas essas coisas. O conhecimento, ele acontece de uma forma prazerosa e também assim, o aluno se vê participando do próprio conhecimento dele.
né, do próprios registros, da própria aprendizagem, assim, muda completamente de você ler aquilo, ter que fazer um seminário, né, ou ter que fazer uma coisa distante da prática, ou ter que decorar, ou ter que memorizar datas, né, imagina, eu lembro, a gente tinha que memorizar coisas e fazer a prova, não nada no dia seguinte. Decorava, você não tem entendimento daquilo, entendimento do que foi, então assim, como é que você vai propondo e vai trazendo isso. Então, assim, tem essa coisa do drama, essa coisa que está voltando. E aí, assim, pra gente entrar um pouco nessa questão do que é a performance, né? O que é performance? O que vocês têm de ideia de performance? Quando a gente fala performance, porque essa palavra performance, ela já traz um monte de coisa, ela é um guarda-chuva. Mas aí a gente vai linkando e pensando nisso, porque não é todo mundo também que tem esse conhecimento. É uma palavra que ainda gera, às vezes, estranhamentos, preconceitos, né? Tem duas palavras quando eu jogo para os alunos que tem esse problema. Uma é essa e a outra é a questão das instalações. Instalação artística. Toda vez eles sempre me mandam aquele trabalho do... Como que é? É a primeira coisa que aparece do Google, que é uma instalação predial, como vocês sabem, existe predial. Não, porque daí vai para alguma coisa, né? Ou a pessoa tá lá vendo um show de alguma coisa e aí eu sou jurado, já que eu tô aqui, e falo assim, não, a sua performance foi ótima, né? A gente usa isso, como é que foi a sua performance, né? Então, aonde está esse lugar? Porque assim, a gente precisa entender um pouco isso também para poder jogar com o aluno e saber o que eu quero na sala de aula, né? Então, a ideia que a gente tem, assim, no primeiro momento de performance, é como se fosse um grande guarda-chuva, né? Porque a performance, ela leva para um lugar de grandes eventos, de grandes festividades, né? De atravessamentos nas ruas, de questões de ritualísticas, tudo isso é uma performance também. Você fala, uma performance cívica, entendeu? Né? Um desfile de 7 de setembro, são performances, né, que estão acontecendo ali. Agora, que é o que a gente, né, tem um autor que chama Richard Schechner, um americano, né, que fala dos estudos da performance, e ele traz essa ideia dessa performance como ritualística, com esse grande guarda-chuva, como grandes eventos. Mas o que a gente traz, assim, para dentro da sala de aula é mais dentro do foco do que a performance arte. Então, aonde que está a performance arte? Ela veio, essa performance arte, das manifestações, né, dos anos 60, final dos anos 60, dos anos 70, da contracultura, que é os happenings, né, que aconteciam principalmente nos Estados Unidos, que estavam ali, que são aquele artista que se coloca no teu corpo, o meu corpo é o meu lugar de manifestação. Então, é o corpo político, o corpo arte. Eu não estou fazendo um personagem, não sou um personagem ficcional, né? Eu não tenho uma máscara que eu estou colocando. Sou eu no meu lugar de fala, no meu posicionamento, com o meu corpo, com a minha pele, me colocando diante de um posicionamento que eu quero ter. Claro que nos anos 60 e nos anos 70 haviam as performances que eram de se cortar, de chegar em lugares limites do frio, do calor, de posicionamentos, de quase morte. De quase morte, do artista se colocar num ato performativo de performance e o espectador, então, ele fica sempre naquela berlinda, né, naquele lugar de falar assim, nossa, será que isso é arte ou é real? É real ou é ficcional? Será que eu devo intervir para parar isso ou não? Mas também a performance ali dos happenings, né, dos anos 70, 80, que aconteciam, também era para colocar esse espectador como, eu também tenho que me posicionar se eu quero agir. Então, o John Cage, a Marina Abramovic, por exemplo, se você tem ali, tinha uma da Marina Abramovic sentada numa cadeira com uma arma, né, com uma arma na frente. E às vezes carregada. E aí você pega assim, o espectador tá lá, você atiraria ou não atiraria? Você pega essa arma ou você não pega essa arma? Então você coloca o outro também em jogo. E aí se estabelece uma outra relação de recepção.
essa recepção não é mais a recepção passiva desse palco italiano, como a gente está aqui, por exemplo, fazendo uma peça aqui, o espectador está ali, ele está passivo, recebendo ou tendo essa ilusão dessa coisa que está acontecendo geralmente aqui. no escuro. Geralmente no escuro, e aí acende a luz, apaga a luz, abre a cortina ou fecha a cortina, então eu estou protegido na minha caixa, não tem essa relação. Então a performance, ela vai colocando esse receptor também como um agente de que será que eu ajo ou não, entendeu? Teve aqui não era mídia, acho que era a Mostra Internacional de Teatro, uma mulher na USP, uma performance na USP, acho que ela era peruana, falava toda dessa questão da mulher também, uma mulher negra, e ela vinha nua, aí tinha uma coisa dela, ela sentava assim, ela ficava nua, e aí ela convida algumas pessoas para urinarem nela, né? E aí tinha algumas pessoas que faziam isso. Então as pessoas dizem, nossa, mas o que é isso? Aí toda a relação que tem com aquele corpo nu, preto, daquela mulher ali agachada e homens urinando em cima dela. Então você vê aquilo, quem vê, né, às vezes causa esses desconfortos, essas coisas, e vai embora, segue aquele transeúnte que vem, que para, que olha, que fala, nossa, será que eu fico, será que eu não fico, será que eu interajo ou não? E que muita gente vai falar, é uma loucura, pra que tá fazendo isso? E aí você vai ver é um programa performativo isso. Você vê aquela artista com a história dela, com o lugar que ela veio, o que ela está querendo com o corpo dela ali naquela posição, por que essas pessoas estão ali. Então isso é um programa performativo que traz todas essas possibilidades de reflexão. Então, a gente pensa assim, ok, mas a performance também estava ligada nesse lugar das artes visuais, das artes plásticas, dentro dos museus, nas ruas. Como que o teatro, né? Como que isso começa a acontecer no teatro? Então, aí a gente tem até a própria Carlinda, Josete Ferral, outras autoras que falam assim que o teatro é meio que ele é o ladrão, né? Ele rouba todas as outras artes. Então ele vai lá, pô, tô vendo aqui artes plásticas, essas coisas, ai que lindo, vou botar isso na minha peça, né? Vou colocar música, vou colocar dança, agora vocês vão lá, vão dançar, vão cantar. E tudo isso vai virando teatro quando você vê várias linguagens artísticas dentro dessa peça. E aí o teatro também foi lá e catou coisas da performance. Tipo, como é interessante às vezes esse ator que tá aqui em nome próprio. Ele não tá fazendo um personagem. Ele está falando, eu sou Renata, eu sou as estatísticas da mulher branca que está aqui, privilegiada, eu sou o fulano de tal, eu estou aqui, eu quero manifestar a mulher, eu quero. Então você começa a se colocar aqui como propositora, com a sua voz, e trazendo essas artes performáticas dentro do teatro. Então a Josete Ferral, ela traz esse termo que é teatro performativo. Porque então muda-se, é um pouco de coisas que a gente até viu aquele dia naquela peça. Josete o quê? Josete Ferral, né? Que a Josete Ferral, ela fala do teatro performativo, por quê? Porque daí você vai ver um espetáculo de teatro que não mais está trabalhando com essa caixa preta, com essa ilusão e com essa ideia de representação ficcional de um personagem. Porque você vai assistir o espetáculo e você vê que os atores são os próprios atores. Que os atores estão trabalhando em nome próprio, trazendo ali questões de mídias, né, de computadores, e filmando coisas que estão acontecendo ao vivo na rua, trazendo depoimentos dentro do trabalho. Então várias linguagens acontecendo e construindo uma narrativa que não é uma narrativa de contar uma história de início, meio e fim, mas são narrativas das presenças que traz então esse sensorial e essa estética para quem está assistindo, porque quem assiste vê uma visualidade, vê essas linguagens misturadas com aquele artista. E você fala assim, não estou entendendo nada, mas estou amando, sabe aquela coisa? Eu não estou entendendo nada, mas eu estou dançando junto. Pode ser para dançar, tipo, vocês podem subir no palco, agora a gente vai andar. Agora, quando você vê, você fala assim, eu não estou mais assistindo a peça. Tem um espetáculo. Porque, só para terminar, tipo assim, eu não estou mais assistindo a peça, eu estou participando da peça. Tipo, eu não sou mais o espectador.
eu estou fazendo a peça. Quer dizer, a peça só está acontecendo porque eu saí dali, levantei da cadeira, comecei a fazer, comecei a escrever, às vezes pede coisas para você escrever, para você interagir, para você vir aqui no microfone e falar alguma coisa. Então, quando você acabou aquele espetáculo, veio o ritual e veio o evento. Você fala, participei do evento. Nossa, adorei essa peça, quero voltar várias vezes, porque você participou daquilo. E a tua participação foi a complementação do próprio espetáculo. O teatro performativo, ele só acontece quando esse público está participando. Então você pode ensaiar, mas ninguém vai saber como é que é a peça. Porque essa peça ela só vai acontecer de fato quando você estrear. Porque cada vez que você tiver um jogo com esse espectador, algo de fato novo, uma experiência que acontece aqui agora vai acontecer. E cada público vai ser um. Porque pode ser que ele reaja de outras formas, talvez ele não entre onde ele tem que entrar, talvez ele não fale do jeito que você imaginou que ele ia falar, e aí a sua peça ali performativa, ela está acontecendo de uma forma viva e de uma outra forma. Tá? Então aí a gente está falando dentro do quê? Do teatro, tá? Do teatro performativo. Então a gente traz a performance ali pro teatro, a gente vê que aquele ator, ele é chamado de performer, ele não é um ator de um personagem realista, ele é o performer, ele está performando, ele está falando no lugar, na identidade dele, o acontecimento está acontecendo ali, aqui, agora, naquele momento, é um fato que tem ali. Quer dizer, se tiver que ter um balde de água nesse chão, eu não vou fazer de conta esse balde de água, vai cair água. Então se eu tiver que lavar o teatro, vai cair água. E depois a gente vai pegar os panos. Se tiver que dançar, vai dançar. Então tudo acontece nessa verdade, nesse psicofísico que está ali. Ok, mas a gente está falando da sala de aula. A gente está falando da educação, né? E a gente está falando dessa, né, área de artes e do conteúdo curricular de teatro. Eu tenho que aprender a falar isso, né, André? Componente curricular. O componente curricular. Tá, aí você pensa, como também eu vou abordar isso com esse meu aluno sem parecer e sem também ser visto como algo que é o professor maluco, louco, ou eu estou fazendo qualquer coisa que não significa, que significado tem isso. Então eu preciso entender que significados são esses e o que eu estou mudando nesse desautomatizar a vida colonizada e hierarquizada da figura dessa criança, desse jovem e desse adolescente dentro da sua sala de aula. Então, o que você propõe com esses programas performativos? Então, o que a gente faz? Tem uma outra professora do Rio de Janeiro, performer, chama Eleonora Fabião. Tem vários textos, depois eu posso passar para vocês, tá? Essa bibliografia toda. Porque hoje eu ia fazer um PowerPoint todo ali, a gente não teve como projetar. Então, a Eleonora Fabião, ela traz esse conceito de programas performativos, né? E ela é uma das defensoras de ter esses programas performativos na escola básica, né? No ensino ali do fundamental, para trazer isso em vários lugares e vários conteúdos ali, em várias áreas do conhecimento. Então, o que são esses programas performativos? No primeiro momento, pensar em algo que te incomoda, ou que te afeta, ou que você gostaria de dizer, né, e de trazer da sua vida, da sua convivência social, das suas questões, e aí você vai produzir este programa e vai fazer este programa. Então todos os artistas podem ter esse programa e cada aluno também pode ter. Então o que é a ideia? Vou dar um exemplo assim mais palpável, né, de um programa performativo. Por exemplo, que eu fiz quando eu estava no Chile, no Congresso Internacional do Hemisférico, né? Nós estávamos falando das mortes que aconteciam no Rio de Janeiro, em várias cidades assim, capitais, mas principalmente no Rio de Janeiro, de balas perdidas, de pessoas que morriam ali com tiroteios, com balas perdidas nas comunidades e que morriam e as pessoas nem sabiam o que era aquilo, né? Então, nomes de pessoas, a gente fez ali foi até o Narciso lá de Uberlândia, com nomes de pessoas que morreram com essas balas perdidas. Então, como que era esse programa que a gente fazia? Um dos performers andava na rua com uma caixinha de som. E essa caixinha de som, na hora ali, tinha um som de metralhadoras e de tiros. E outros performers, nós aqui andando na rua, ouvindo aqueles tiros, de repente caía no chão.
E nesse cair de chão, vinha um outro, desenhava o teu corpo caído no chão, aí você levanta e sai. Então o que ficou no chão? Ficava uma silhueta de um corpo caído. Um outro vinha e colocava uma placa com o nome de uma das pessoas que morreram com bala perdida no Rio de Janeiro. E isso a gente fez num trajeto de rua em Santiago de Chile, né? A gente criou uma trajetória, então éramos em 4 fazendo isso, um passando com a caixa de som, a gente ouvia, caía, o outro vinha, te desenhava, você levantava, colocava a placa com o nome. Qual foi o nome dessa performance? Você lembra? Corpos que Caem, no 11º Hemisférico de Santiago de Chile, que a gente fez com esse grupo e que isso é um programa performativo. Por exemplo, você fez isso pra quê? Quando acabou e a gente andou assim vários quarteirões, o que ficou? Todos esses desenhos no chão, desses corpos caídos, com as placas, com os nomes reais das pessoas que morreram no Rio de Janeiro com balas perdidas dentro de um período de pesquisa que a gente fez. E aí a gente vai embora e acabou. Aquilo fica na cidade e fica na cidade aqueles desenhos ali. Então foi uma coisa que você pegou uma situação de investigação e performou aquela situação. Mas você pode fazer uma coisa sozinha, um programa seu, né? Se eu quero falar, como a gente estava falando aqui das nossas questões hormonais, né? Da menopausa, da mulher, entendeu, de 50, entendeu? E eu quero dizer sobre essas coisas, sobre essa questão do envelhecimento, dessa sociedade que fica o tempo todo me pedindo para ser jovem, para ter energia, para produzir, para estar sempre bem. Não, tem dia que não. Então você pega isso, você pensa, como eu faço um programa performativo que me diz isso? Talvez eu queira colocar coisas escritas no meu corpo, nãos no meu corpo, entendeu? Tipo, sou linda com meus cabelos brancos. Ou essas coisas que aconteceram também no período pandêmico, né? As mulheres vão deixar os cabelos brancos. Então, deixar os cabelos brancos, desenhar no seu corpo, colocar coisas, se marcar, escrever, ir num local e se posicionar e ficar imóvel durante muitas horas, enquanto todo mundo está andando, é uma forma de você colocar um programa que você está dizendo e comunicando algo que você quer e que você está provocando no outro, nesse transeunte, nesse receptor, uma outra possibilidade de ver isso, de pensar e de criticar e de sair transformado também com o seu programa. Então, a gente faz muito isso e a Eleonora tem vários programas, ela tem um, por exemplo, na rua, que é, tô sentada aqui, converso com você. Quem quer conversar comigo? 30 minutos para cada pessoa. Só que você vai no meio da rua, no meio da Praça da Sé. Eu fiz isso. Não vê? Isso é um programa, Gisele. Nem sabia que tinha, mas eu fiz isso e você tá falando das placas. A questão da performance, quem me apresentou a performance foi a Tânia Alice, que hoje dá aula na UFRJ, e ela que me apresentou, eu fiz porque era obrigado, eu sofri pra caramba, porque você, não sei se lembra, mas eu sou essa atriz dessa caixa aqui, sabe, essa segurança. Ir pra rua, pra mim foi extremamente violento. Tanto que eu entreguei o trabalho para ela, eu tive até uma nota alta, mas não foi o 10 que eu sempre tenho. E aí depois eu falei para ela, Tânia, eu posso fazer de novo? Porque quando eu entreguei o trabalho, eu ainda estava absorvendo o que foi fazer aquela performance para mim. Porque para mim eu me senti como violência. Eu me senti mal. Sim. E aí eu entreguei e tal, e durante essa pandemia, a gente tem essa questão de se expressar, ainda mais eu trabalho com teatro, e sala de aula, e várias coisas, e filhos, e de repente eu me vi sozinha, foi do 80 a 0, e eu sofri muito com isso. E foi na performance que eu não tinha reconhecido antes, onde eu encontrei o local de expressar. E aí, durante esse período, eu comecei a fazer e ressignificar várias performances. Hoje eu estou com 3. Eu uso muito essa questão do escrever em mim. E, para não pegar muito tempo, tem uma que eu fiz no Encontro de Mulheres, porque eu também milito em partido político, causa feminista e por aí vai. Eu estou chamando ela de Divergente. Então, eu vou no lugar e eu convido as mulheres, porque primeiro eu felicito delas estarem lá. E falo o quanto é difícil para nós mulheres
conseguimos nos reunir e nos colocar politicamente em algo. Não precisa ser o extremo de um partido político, mas o quanto é difícil essa mulher sair da sua casa, aquela que já tem filhos, sair daquele lugar e vir para discutir a sociedade. E que quando a gente toma esse posicionamento, nós já somos julgadas e já nos dão adjetivos. E aí eu pergunto para elas, do que vocês foram chamadas? Dou uma folhinha e elas escrevem. Aí elas escrevem isso e elas vêm e saem, colam esse papel em mim. Aí teve chamada de vadia, metida. O pior foi amante de Lúcifer. Até nesse ponto. Sim. E aí elas vêm e vão contando essas histórias e colando em mim. Depois eu coloco aquela música do Fernando El Hombre, que fala Louca e Má. Sim, maravilhosa. Triste, Louco e Má. Justamente com essa música. O homem não me define. Durante essa música eu ando por essas mulheres com todos e vou pegando cada um papel e na hora eu faço, porque é na hora, né? Sim. Eu rasgo, eu pego. Aí esse do Amante Lúcifer eu peguei e comi. Foi o que me veio, né? Agora, e é muito bacana o quanto você transforma e o quanto elas expurgam do que elas foram chamadas. E né? é maravilhoso, assim, que você contar também essa trajetória, que não é fácil mesmo no primeiro momento. Eu comecei a ter acesso com isso quando eu estava no mestrado, na disciplina do Bulhões, e depois o Marcelo Dene, um professor... Eu fiz cegos com bulhões. Então, cegos com bulhões. A primeira disciplina que eu tive no meu mestrado, e olha que eu já tinha estudado um monte de coisas, eu fiquei deslumbrada com aquilo. Eu falei assim, gente... e coisas que eu nem sabia que tinha esses nomes também, sabe? Então você chegar e falar assim, eu sou dona desse programa. E o que você, além de você fazer com o seu próprio corpo, você fez isso por essas pessoas também. Porque tem aqueles do cafuné também. No Chile tinha uma que fazia isso, mas isso veio da Fabião também. Te dou um cafuné. Dá um cafuné. Agora, você vai dar cafuné pra qualquer pessoa. Se eu for na frente do MASP, na Paulista, num domingo, com uma placa, te dou um cafuné, qualquer pessoa que vier deitar no seu colo, você vai dar um cafuné. Não é só o cabelo bonitinho, cheirosinho que você quer do seu amor. No dia da criatividade, eu vim com uma performance que tipo, o que me motivou foi aquele desabafo da Zélia Ducan, Vida em Branco. Então começou com uma vida sem arte essa performance. Eu coloquei um lençol, tinta e fiquei na praça. Aí teve alguns, o pessoal estranha, porque nunca ninguém fez performance em poá. Então, né? Eu tô sendo a primeira assim, a fazer, já é minha segunda, e a Tânia me autorizou, e eu tô com essa loucura, eu vou fazer cerca de 20 performances nos próximos meses, que é um livro que ela tem, e eu vou performar ele todo. Na minha cidade, porque não tem, sabe? E dentro dessa tela, depois eu mostro as fotos, aí foram pintando algumas coisas. Chegou um cara mais ou menos alcoolizado, e ele colocou uma suástica. E toda vez que eles vêm, era uma coisa que eu não estava preparada, porque eles vão desenhando, só que eles vão contando histórias. Então eu nem sabia se eu ia falar ou não. Você tá lá, você né? tá aberta para essa pessoa contar essa história, que não é uma história que você queria, mas que ela foi lá, ela foi colocada naquele papel, naquele tecido. Exato. Que tá no seu corpo. Isso. Então você vai ter que lidar com essa suástica que foi colocada no teu corpo. E aí eu peguei e comecei a colocar, não, mas por quê? Por que você fez? E já tinha tido essa conversa mais leve, né? Muito mais leve. E aí depois ele virou e falou assim, meu bêbado assim, virou e falou assim, eu fiz porque você me permitiu. Você me deu o pincel, a tinta e me permitiu. Ai, que maravilha. E é o fascismo por isso, isso e isso. Aí ele jogou que o Bolsonaro estava acabando com tudo mesmo e que ele votou nele, mas que agora ele não queria mais. E aí eu falei assim, tá, mas se você não quer mais, então por que você fez isso? Por que fazer o coisa? Ele foi falando que eu poderia ser presa se eu andasse com aquilo, com aquela conversa toda. Eu sei que no fim eu convenci ele que aquilo que a gente não gosta, a gente não é obrigado a olhar e reproduzir, a gente pode transformar. E foi lindo porque ele da suástica virou flor.
Tá vendo? Mas então, aí você pensa... Foi difícil. Claro, e você estava na rua, você estava nesse espaço de rua e você estava nesse jogo. Então, o que acontece? Com a performance, né, com essas coisas, acontece o imprevisível, o imponderável, o risco também de você ter sido atacada, o risco de alguém deitar no teu colo e você ter que dar um cafuné numa pessoa que está ali, que é uma pessoa numa situação de rua, que está suja, que está isso, que está aquilo, que está precisando, que veio e quis o cafuné também, né? Então, quando você se coloca, você se desnuda de toda a sua proteção. Não tem um personagem te protegendo. E você está em jogo com esse sensível da vida que está ali. E isso é transformador. Então a gente fica pensando, tá, aí eu fui estudar um artigo, são várias pessoas que fizeram mestrado com a Carminda e que então começaram a colocar essas práticas que a Gisele trouxe, que são esses programas performativos e tal, dentro da escola, básico. E aí você fala, nossa, como é que eu trago isso, vou supor assim, sei lá, para um aluno do ensino médio, de 15 anos, né? Como eu vou trazer isso? Como é que a gente vai se apropriar e vai começar a instigar esse aluno ali a pensar de uma forma performativa dentro de um assunto para ele se colocar como agente disso? Claro que a gente tem que tomar muito cuidado, mas o professor é o professor performer. Então ele também está ali em jogo, sabendo que ele vai correr talvez o risco de ter represálias ali de superiores. 6 vezes chamada na direção esse ano. E aí tem um dos alunos da Carminda que conta que ele começou numa aula que ele estava fazendo estágio, né? Nessa aula de teatro, e começaram a conversar ali com a turma sobre o espaço que eles estavam, o espaço da escola. E para observar, a gente faz isso no teatro, né? Observe o que vocês estão vendo, como é que está esse espaço, como é que está esse espaço aqui. E aí, estavam falando do opressor e do oprimido, essa coisa do boal, e os alunos começaram a falar assim, nossa, como tem grades nessa escola. Né? Tem muitas grades nessa escola. As portas, elas têm muito ferro, porque vai roubar alguma coisa. A janela, a gente abre a janela, tem uma grade, entendeu? As cadeiras estão fixas, porque não pode tirar, justamente fixou para não ter que tirar, para não ter que levar, né? Então, era um lugar ali, uma EMEI que ele estava trabalhando, que essa escola era quase uma prisão. Então, nesse diálogo com os alunos, de ressignificar esse espaço, como a gente ressignifica esse espaço, como é que a gente transforma esse espaço, como a gente faz o espaço da nossa aula ser um espaço mais acolhedor, um espaço mais do cafezinho com bolo, né? O espaço da casa da avó, o espaço que você gosta de estar. E eles falando que eles não gostavam de estar ali, porque ali era horrível, porque o chão era horrível, que era tudo cinza, que era cheio de ferros, né? Então, o que eles começaram a pensar junto com o professor que eles poderiam fazer? A gente vai fazer uma faixa de protesto, vamos colocar uma faixa aqui e vamos dar um outro nome para nossa escola, que agora vai ser uma escola, vai ser uma prisão. Então a prisão EMEI José Maria, que era o nome da escola. Então eles fizeram uma vaquinha, compraram a faixa, produziram a faixa e tal, e no dia seguinte, quando começou lá os alunos chegando, já estava ali preso no muro da escola ali a faixa, né? E o nome da faixa tinha mudado, o nome ali escrito prisão. Mas só isso já virou um monte de coisas, entendeu? Porque daí perguntou, mas quem autorizou que podia botar a faixa ali? Ali não era um espaço público, ali... Mas assim, o fato de ter feito isso foi todo um processo de provocar nesses alunos, não uma insubordinação, mas um ato de pensar e falar assim, não, a gente vai assumir esse risco e pelo menos a gente começou a ser visto dentro da instituição e ser ouvido dentro da instituição, que a gente não está gostando desse espaço, que a gente se sente como uma prisão. Será que é possível que a gente tenha um diálogo pra gente ter, sabe que tem que ter a segurança, né? Que tem que ter a grade, mas também precisa ser assim. A gente precisa ser tratado como se a gente estivesse aqui dentro de uma prisão, como se a gente fosse presidiário, sendo que a gente é o aluno e a gente é o dono disso. Então isso gerou uma mobilização e um lugar de porosidade nas relações da própria escola. E isso modificou ali um monte de coisas, né? É claro que a gente lendo isso aconteceu e acontece, né? Com os professores que geram essas provocações ali no aluno.
aluno, claro que a gente tem que tomar as ressalvas, mas o quanto isso é importante para o pensamento crítico reflexivo desse jovem, o quanto ele pode se posicionar e saber por que ele está fazendo aquilo. A faixa ficou lá por um tempo, depois foi tirada, né, e foi repensada, mas gerou espaços de diálogo que eles queriam ter naquela escola e eles não conseguiam ser ouvidos. Então, para eu ser ouvida, eu começo então a trabalhar com a arte e com essa questão então de provocar o espaço, de modificar o espaço, sabe? Colocar uma flor onde só tem cimento, sabe? Mudar a ordem daquela cadeira que não estava ali, porque isso desestrutura, e quando desestrutura gera o estranhamento brechtiano, né? O distanciamento, e aí eu passo a pensar sobre. Então acho que esse lugar da educação, trazer essa performatividade para a educação, e eu acredito nesse enriquecimento disso, de você também saber eticamente ter as suas escolhas e saber como a gente vai poder mudar as coisas que a gente não quer aceitar, né? Então tem um pouco isso. E o outro exemplo é de uma professora, artista, que ela trouxe uma performance da Marina Abramovic, né, que é uma performance conhecida americana, chamada Marina Abramovic, que tem várias performances que ela fez nos Estados Unidos, no MoMA, né, no Museu de Arte Moderna de Nova York, que já veio para o Brasil. E aí ela tem uma performance muito conhecida que chama O Artista Está Presente. Então, essa performance que ela fez lá em Nova York, no Museu de Arte Moderna de Nova York, é uma cadeira, né, uma mesa, assim, uma outra cadeira, vazia, dentro do museu. E ela fica sentada horas, mas assim, horas, dias. As performances, assim, sabe, 78 horas, é coisa que passa 24 horas, a pessoa não se mexe, ela fica aqui, parada, e a cadeira está vazia. E essa cadeira que está vazia, qualquer pessoa pode sentar e ficar olhando para ela. E olhando para ela quantas horas quiser. E pode sair. E aí vem outra, e vem outra, e vem outra, e vem outra. Então ela fica sem se mexer, olhando para essa pessoa. E são várias pessoas que vão olhando para ela. Aí ela até conta que ela tem uma pessoa que sentou na frente dela, que era um ex-marido, uma pessoa que ela tinha tido um afeto, né? Foi muito lindo, porque eles não se viam há anos. Que aí ela falou... Não falam nada, né? O olhar deles... E fica assim, meu Deus, e agora? O que vai acontecer? E eles não se viam há anos, eles tinham brigado, era uma coisa assim, é terrível essa história. E aí fica assim. Então, assim, isso é ali, a performance que ela fez. Existe o reperformer, né? Que é reperformar a performance. Que a própria Marina já refez isso várias vezes, aqui do Brasil também, né? E outras pessoas, nós, professores, educadores, eu posso pegar isso e vou falar assim, então eu vou trazer... Eu fiz essa com os alunos. Então, e trazer isso para os alunos, porque daí como é que se explica isso em sala de aula? Primeiro, falar sobre esses conteúdos com esse aluno também. Mostrar quem é a Marina Abramovic, porque a gente também tem um preconceito de falar assim, é coisa da Europa, coisa dos Estados Unidos, americana, eles não vão entender, ou trazer alguma referência brasileira, mas assim, falar também o que é, trazer o conteúdo, mostrar, tudo bem, só que depois é fazer em sala de aula. Então esse fazer na sala de aula foi a professora fazendo. Então a professora chegando com a cadeira, colocou uma outra cadeira aqui, ficou sentada esperando que os alunos e toda a escola pudessem entrar ali e sentar. Só que esse fato também gerou todo um borbulhinho ali dentro da instituição, porque tinha alunos que falaram assim, por que a gente está fazendo essa besteira? Eu queria ter aula. Tipo, isso não é uma aula, né? Eu tenho que ter aula, eu queria ter o conteúdo, não estou tendo a aula, né? E outras pessoas, e outros professores também. Então, mas aí, alguns começaram a fazer, nossa, quando eu sentei e fiquei olhando para ela, nossa, eu pude ficar em silêncio, parar e olhar para a professora que também está no ato, que assim, o professor, então, se coloca no jogo. A mesma coisa do drama que eu estava falando da Beatriz Cabral, o professor também se caracteriza no drama para fazer a história. Você participa junto com aquele aluno ali, então você também se coloca no jogo. E aqui, essa professora, ela se colocou nessa performance também, então ela gerou um lugar de reflexão para esses alunos, que trouxe uma dimensão do que é a arte, do que é sensível, do que é me reconhecer parada e olhar no olho das outras pessoas, principalmente em estruturas às vezes de opressão muito grande, de
falta de carinho, de falta de afeto, de tempo, imagina que eu vou ficar sentada olhando, vai me assaltar, vai me bater, vai me pegar, é sempre dentro da dor, então só isso que foi uma pequena ação desse professor e ele trouxe ali toda uma verticalização. Então assim, as práticas performativas, elas estão nesse lugar. Então esses exemplos, né, que a Gi fez, ou esses exemplos que você pode pegar várias coisas da Marina ou de outros performances, e a partir daí o professor cria o seu repertório. Então a gente tem que começar a criar esses programas com esses alunos e criando para eles, entendeu? O que eles querem. Então às vezes tem muito hoje acho que sempre, mas agora mais também, existe essa questão da identidade, né? Dessa questão da identidade de gênero, essa questão da, né? O aluno fala assim, eu quero ser chamada desse jeito, o meu nome é esse, então eu sou não binário, ou né, cada dia tá de um jeito, né? Eu sempre falo assim, como você quer ser chamado, né? Então a gente, às vezes, no momento ali de pensar a performance, vai ser tão libertador para se aquele aluno conseguir poder se emancipar falando das questões dele num programa performativo, criar um programa performativo para falar assim, quero ser respeitado, quero ser chamado desse jeito, ou quero ser chamada desse jeito, ou estou na dúvida, ou vou colocar pontos de interrogação no meu corpo inteiro, porque está tudo isso acontecendo com o adolescente e com o jovem, e está vindo tudo isso para a sala de aula. E se a gente continuar trabalhando com aquelas mesmas... E a forma que eles voltaram dessa pandemia está muito difícil. Muito difícil, porque não se sente essa motivação, não tem esse propósito, não levanta, o corpo não levanta, tudo precisa vir, parece que é um corpo de pescoço para baixo, não existe, não tem a coluna, não tem... Eu falo, mas o que você quer falar? Sobre o que você quer dizer? O que está instigando? Então desenha, pratica, modula. Então trazer essas materialidades para a sala de aula também. Poder trazer, sabe, papel, plástico, papel bolha, saquinho, porque aí a questão das artes plásticas e das visualidades, isso ajuda eles. O mascaramento ajuda muito, porque às vezes é aquela coisa, eu tô me escondendo na máscara, mas na verdade eu não tô me escondendo, eu tô só me revelando. Você mostra. Entendeu? Então eu só tô me revelando. Então se você pega tudo aquilo lá e joga, se esconde dentro daquilo, aí eu vou poder ser quem eu quero. E aí eu vou poder revelar o que eu quero. Então daí eu vou poder falar porque me xingam desse jeito, fazem bullying comigo. Então a gente tem que ter essa sensibilidade de ver o que está pulsando na turma, quem são as pessoas que estão precisando ser ativadas e criar pequenos programas para trabalhar em sala de aula. Agora, eu confesso assim, eu tenho um aluno de iniciação científica na IMB que está fazendo um projeto de iniciação pesquisando isso. Mas infelizmente também essa coisa atrapalhou um pouco, porque eu queria que ele fosse nas escolas, que a gente fosse nas escolas, para junto com o professor de artes, criar programas junto com aqueles alunos. Eu queria criar e queria ver o que acontece com isso, né? Que eu não vivi isso na prática, eu só sei desses depoimentos de professores que fizeram isso nessas instituições, o que aconteceu de mudança ali favorável, mas que também houve momentos ali eu tenho que justificar para a direção por que eu estou fazendo isso, porque o que eu quero com a turma, né? O que isso vai gerar, e às vezes vai gerar sim conflitos, vai gerar porosidade, vai gerar essas discussões, mas elas são saudáveis, elas precisam acontecer. Porque senão não tem frustração, senão não tem como eu me posicionar, não tem jogo, fica só assim, ou é coisa passiva ou tem que ser do jeito que eu quero. Também não é do jeito que você quer. Às vezes aquilo pode não dar certo. Então trabalhar com essa ideia do erro, sabe? O erro é uma grande vantagem para um performance. Né? As coisas que vão dando errado e que não vão, né? Você não esperava que o cara fosse desenhar o que ele desenhou ali. Eu tava com uma negra linda, com uma pintura do Paraná, que a mulher contou toda a história da infância dela, com um peixinho dourado do 100 anos de solidão, que o professor sabe que eu gosto desse livro, colocou. E aí veio o símbolo que eu mais detesto, assim. Então foi difícil. Mas só quero falar rapidinho dessa questão da Marina. Essa prática que eu fiz foi até eleita uma das melhores, foi a melhor da diretoria de ensino da região de Itaquá, que eu fiz durante a pandemia. E aí eu ressignifiquei tudo que era o período da pandemia, eram poucos alunos, e aí eu coloquei, a gente já tinha começado a falar um pouquinho dessa prática em si,
E aí eu coloquei para eles, coloquei um trechinho, expliquei e pedi para que eles fizessem isso com alguém da casa, ou que eles entrassem em contato com alguma pessoa que eles quisessem muito ver e fizessem por chamada de vídeo. Eu tenho uns relatos até, se depois quiser. E aí que eles fizessem por chamada de vídeo isso. Descobri que tem um site, eu não sei a situação em que ele foi criado, mas existe um site que é humano.org, alguma coisa assim, que você pode entrar em contato com qualquer pessoa no mundo inteiro que seja logado nesse site para vocês se olharem. Então eu coloquei esse site também. E dentro das falas, teve aluno que fez as fases com o pai, porque eles não se falavam, não se olhavam mais. Teve que não conseguiram fazer porque morreram de dar risada, a gente estava lidando com a adolescência. Mas foi muito significante para alguns, porque trabalhou com esses conflitos. Porque você percebe que hoje em dia a gente está muito acelerado. Sim. Eu mesmo, hoje está muito mais. Na minha adolescência, minha mãe trabalhava à noite no hospital e ela dormia o dia inteiro, acordava e já ia para trabalhar de novo. Hoje acho que isso ainda ficou ainda pior, essa relação da família, os pais não se conhecem, não conhecem os filhos. Muitas vezes eu percebo que eu, professora, com 90 minutos com cada aluno, estou conhecendo mais ele do que a própria mãe. Então, foi muito significante para estes alunos. E ouvir esses relatos te choca. Como eu fui extremamente chocada por uma frase que eu falei, que eu achei que não ia dar em nada. Eu virei na sala de aula, naquelas dias que a gente tem que dar aquela bronca básica. Aí eu virei e falei assim, então, porque minha mãe sempre falava que a única coisa que você consegue levar dessa vida é a educação. É só o que você aprende, é o que você traz na escola, é isso que você consegue levar. Aí eu quero saber daqui, de quem que a mãe já falou isso? Uma sala com quase 50 alunos, 2 levantaram a mão. Isso pra mim foi extremamente chocante. Doeu, eu sou mãe, doeu. Aí eu falei assim, pois bem, agora podem levantar a mão, porque se a mãe não falou, porque não teve tempo, porque não teve esse olhar, a professora Gisele está falando. Então você só vai conseguir, sabe? Então são coisas que nos atravessam. E aí você vê isso, até o Stanislavski falava isso, né? Olhar é um ato revolucionário. Porque se na Rússia, quando ele começa a fazer todo o sistema dele, as pessoas ficavam fazendo as peças assim, eloquentes, né? E aí você vai olhar em silêncio para uma outra pessoa e tá com toda a justificativa interna ali acontecendo, isso é revolucionário, porque era perigosíssimo na Guerra Fria e no tudo que estava acontecendo ali, você olhar para o outro. E isso é performance. Então, assim, na verdade, o que eu quis trazer aqui pra gente bater papo mesmo e conversar, e depois eu vou passar todas as bibliografias para vocês, é pensar como a gente começa a ressignificar essa sala de aula agora, né? A coragem também de um professor propor esse tipo de programa para esse aluno, trazê-lo para ele criar artisticamente com o seu próprio corpo, trazer essas referências para ele, trazer essas materialidades em sala de aula, ter essa coragem para poder quebrar esses muros da escola e ir ressignificando as coisas. E aí lanço para que a gente descubra junto como a gente faz isso, porque agora é um retorno, né? Depois de pandemia, esse retorno da gente descobrir aí o que fazer. Não sei se vocês querem falar alguma coisa, perguntar, mas... eu queria falar um negócio assim, porque eu achei super interessante tudo que você falou, que você trouxe da performance. Por exemplo, que você disse que você, dentro dessa performance, você faz isso pra quê, né? Porque eu tive aula de performance na pós, mas eu tive vi várias coisas, mas quando a gente teve que fazer a prática, não teve esse olhar. E eu vou ser sincera, assim, 90% da sala fez nude, apareceu pelado, se masturbou e etc. Não teve algo. Isso não me chocou, isso eu falei, nossa, sabe? Então eu fico pensando como trazer isso para uma educação básica, né? E fazer isso transformar mesmo, né? Assim, que isso se transforme. Então
conseguiu fazer ter um outro olhar sobre isso, porque eu achava, alguém falou de performance, eu falava, que tédio essa aula, sabe? Não, e daí assim, mas é muito bom você trazer isso, André, porque tem essa questão que a maioria das pessoas tem essa visão também, não entendem o que é isso. Então parece que fica assim uma coisa a troco de nada, tipo uma rebeldia, entendeu? Então, porque assim, se ficar nu nos anos 60, tinha um porquê, entendeu? Aquela nudez era uma liberdade que eu estava buscando, eu não podia ficar, entendeu? Talvez um nu num contexto que ele só vai ser mais do menos, um nudes vai ser um mais do menos, então não está falando nada. Então, na verdade, o ato performativo de você se colocar ali é o que você quer dizer para o mundo. Eu sempre trago essa questão, o que você quer dizer para o mundo como artista? O que está te incomodando, entendeu? Sabe? Tem uma mulher que fez uma artista que fez uma performance também de costurar, entendeu? Ela costurava tecidos de mulheres que morreram com feminicídio, sabe? E ela foi construindo um tapete, e esse tapete foi ficando enorme, porque não acaba o feminicídio, entendeu? Então, tipo assim, durante um ano eu vou costurar tecidos e vou formar uma grande colcha, sabe? Com nomes de pessoas que foram assassinadas por feminicídio. Essa colcha não acabava, de tanta gente e de tantos nomes, entendeu? Ela acabou porque ela deu um tempo para ela acabar aquela colcha, porque ela não acabava. Então você fala, mas por que ela está fazendo isso? Porque isso é uma materialidade artística de um acontecimento real que está acontecendo, que está ali. Então a performance ela tem que fazer sentido para quem está fazendo. E esse sentido tem que ressignificar alguma ordem social e política para quem está vendo, para quem está participando daquilo. Que nem colocar os nomes das pessoas, das placas na rua, né? Você vai para o Chile, tem um paralelepípedo ali com o nome de todas as pessoas que morreram na Revolução, né? Por que existe aquilo lá? É para você lembrar o tempo todo daquilo. Então, quando você faz uma performance, quer dizer, o artista está presente, isso foi feito nos anos 70, sabe? Não é agora que a gente está falando de olhar. Então, era uma época que as pessoas não paravam para se olhar. Então, é nesse lugar. Então, talvez quando a pessoa não entenda, ela não sabe porque ela está fazendo a prática para ganhar nota. Porque eu não sei o que é fazer um programa performativo que me passa por mim ali, né? Então, às vezes a gente vê, eu peço às vezes para os jovens fazerem uns etudes, algumas coisas assim, então às vezes aparece assim, queremos mais amor em São Paulo, mais amor em SP, então começa a colocar placas, aí eles vão começando a criar artisticamente um programa que fala o que eles querem dizer e que mexe com uma estrutura em vez de só ficar atacando, entendeu? De falar, não gosto dessa diretora, não gosto da minha mãe, não gosto do meu corpo, entendeu? Não gosto do meu colega, eu quero mudar as coisas. Então faça isso artisticamente como uma produção sua. Eu vou produzir isso. E aí você vai trabalhar. E pode ir para os caminhos também da ancestralidade, né? Da questão de quais são as minhas essências. Eu fiz agora com os meus alunos podcasts, de gravarem vários podcasts sobre a família e a ancestralidade, né? Dos bisavós, de onde veio, de quem veio, vem de português, vem disso e daquilo, e a gente foi criando uma radiofonia de narrativas de ancestralidade, dessa coisa, sou branco, sou negro, sou índio, sou o que, sou aquilo, e aí isso tem sentido para as pessoas. As pessoas falam, nossa, sabe que eu não sei quem é meu bisavô? Nossa, não tem, minha mãe nunca falou. Ai, como é que é? Então eu vou ficar, sabe, gravar aqui 1 minuto, 2 minutos, entendeu? Gravar aqui uma coisa pra ficar, eu não sei, vou procurar, vou perguntar pra minha mãe, vou entrevistar então meu parente, então vou falar da minha família. Você já tá ressignificando todo o lugar familiar daquele jovem. E é uma coisa tão simples. Eu lembro que eu fiz um dia da gentileza, tipo, gente, tem 11 anos. Eu fiz o dia da gentileza e a gente fez placa de abraço grátis. Teve um jovem que não era meu aluno, ele me abraçou, eu abraço grátis, abracei antes da pandemia, abracei a escola inteira. Aí teve um que me abraçou e ele falou assim, nossa, faz tanto tempo que ninguém me dá um abraço. Eu agarrei aquele menino, meu olho lacrimejou, porque você ouvia isso. Eu estava no período da tarde, de uma criança que deveria ter em torno de 12 anos, é cruel, né? Aí então, é isso, tá? Então, assim, sabe, pensar que
Às vezes não é um sexo, né? Não é fazer uma coisa, vou me pendurar nos ganchos, porque não é a performance art mais anos 60, vou me pendurar aqui nos ganchos da minha pele, rasgar a minha pele. Talvez possa ser esse sensível de, sabe, andar de mão dada com uma pessoa que eu nunca andei, sabe? Ficar parada no meio de um lugar que está cheio de gente andando, sabe? Olhar para o céu em São Paulo e ficar lá olhando um pouco aqueles arranha-céus assim, por horas, num momento em câmera lenta. E você fala, nossa, olha como isso está mudando para mim, está mudando para o outro. Então é esse lugar que é essa performatividade dentro da educação e da gente trazer essa possibilidade até com as crianças, delas desenharem de outra forma, contarem histórias de outra forma, buscarem a sensibilidade delas, poderem dançar, poder contar a história com o corpo, sair um pouco dessas coisas só de papel sulfite e canetinha, porque nunca tem material mesmo, deixa a criança quietinha lá, ela fica colando sempre do Passa mesmo desenho jeito, livre. né? Tipo, pode colar nela, cola no outro amigo, faz uma máscara. Então é um pouco nesse sentido, né? Gente, quero agradecer muito, ficaria muito mais tempo conversando, tá? Muito. Eu vou continuar essa conversa amanhã, tá, viu? amanhã a gente tem que ter nesse vídeo, mas vamos continuar. Muito bar, muita cerveja. Ó, e eu tenho contato de vocês todos, depois eu tenho que pegar o seu, tá, Andréia? E aí para eu passar essas referências, tá? Passar esses autores, esses livros que eu falei, esses artigos para vocês lerem, e a gente vai descobrindo junto essas coisas. Era mais esse bate-papo mesmo. Nossa, muito obrigada. Estou vendo que vocês queriam as coisas, acho que vocês que a gente combinou o horário, começamos mais tarde. Ai, que a gente queria agradecer. A gente era limite, só por isso, tá bom? Sim, Flávia, Mas foi um prazer receber você aqui. Foi só um prazer. O Duda fica sempre fazendo os mimos, mas é porque ele nunca tá aqui, nem o Duda, nem o Maurício, tá? Homenagem à nossa equipe, né?